É com você, Daniel, para que você possa introduzir o tema princípios da epigenética. Todos nós aqui queremos saber um pouquinho, sabemos que não precisamos saber tudo, mas um pouquinho deste seu saber. Seja bem-vindo, a palavra é sua, querido. Então, o que é, né, a epigenética? A epigenética é o estudo de mudanças herdadas na atividade dos genes que não envolve alterações na sequência do DNA. O que é isso, tá certo, gente? O DNA, tá, pessoal, é que, né, de onde vêm os nossos genes. E no DNA nós temos uma sequência de bases, tá? Existem alterações que são as mutações, que são alterações que mudam o gene em si. Mas os fatores epigenéticos, eles não mudam o gene em si, mas eles alteram a sua atividade. É como se eles ligassem e desligassem os genes, tá? Porque o gene pode ativo ou o gene pode estar desligado. Então, são mudanças na atividade dos genes que podem passar de para filho. Você fala que são herdáveis. Então, o que é a expressão gênica, tá, gente? Os genes se expressam de maneira indireta, tá certo? O que o gene dá às nossas características, por exemplo, altura, peso, tamanho, através de proteínas que eles codificam ou de RNA, tá? Então, o que o gene faz, tá certo? Através da atividade do gene, a célula vai produzir uma cadeia polipeptídica ou um RNA. E essa cadeia polipeptídica vai dar origem a proteínas. Então, eu posso falar que o gene expressa de maneira indireta. Quando esse gene está ativo, ele ligado, a célula vai produzir uma proteína. É como se esse gene, gente, fosse uma receita para produzir uma proteína, tá? Então, através do gene, a célula vai produzir uma proteína. E é essa proteína que vai fazer com que o gene desperte na gente. Então, o gene manifesta de maneira direta. Para que ele se manifeste, a célula vai produzir uma proteína. E é essa proteína que vai com que esse gene se manifeste. Então, gente, esse esqueminha aí que nós temos aí, eu mostro aí que eu tenho um gene ativo. O que é ativo, gente? É como se esse gene estivesse ligado, tá certo? Você imagina uma lâmpada, né? Eu posso ligar uma lâmpada e posso apagá-la. Também isso acontece, pessoal, nas células, tá joia? Elas podem ligar ou desligar o gene de acordo com a sua necessidade. Então, esse gene está ativo, gente, através da função vai se produzir uma molécula de RNA. E, através do RNA, vai se produzir cadeia polipeptídica. E essa cadeia vai dar origem à proteína. Então, quando o gene está ativo, a célula vai produzir uma proteína que é codificada por esse gene. É como se o gene fosse uma receita para produzir essa proteína. É a partir da informação genética que a célula vai para a proteína. E é essa proteína que vai fazer com que o gene manifeste as nossas características, tá? Quando o gene está desligado, não vai haver a produção da proteína que ele codifica. Então, com isso, não vai manifestar as nossas características. Então, tenho essa mensagem, tá claro, gente? Isso para nós é muito importante. O gene ativo, ele que a célula produza uma proteína. E essa proteína vai fazer com que esse gene se manifeste. Então, eu falo que os genes se manifestam de maneira indireta. Eles manifestam através da proteína. É como se essa proteína, fazendo assim uma comparação, ela fosse o porta-voz do gene, tá joia? Se então o gene está ativo, a célula vai produzir a proteína e vai expressar a característica. Se não está ativo, a célula não vai proteína e aquele gene não vai se expressar. Esse esqueminha aqui, tá, gente? Eu mostro uma célula, tá? Nosso corpo é formado por trilhões de células. Olha, essa parte mais clarinha, tá vendo esse rosa mais clarinho aí, gente? Esse é o núcleo. E é no núcleo onde nós temos o nosso gene, tá?
Estão vendo aí? DNA, tá certo, gente? Então, como eu disse, pessoal, gene é um pedaço de DNA, tá certo, gente? E o que acontece? Quando esse gene está ativo, gente, a primeira coisa que vai acontecer é uma transcrição, que está escrito aí em inglês, tá? Transcription. O que é a transcrição, gente? A informação que está no gene, ela vai ser copiada em uma molécula de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro agora, gente, ele vai sair do núcleo, que é essa parte, esse rosa mais claro aí, e vai até o citoplasma. No citoplasma, gente, essa informação que está agora nesse RNA mensageiro vai ser usada para se produzir uma proteína, tá, gente? Estão vendo aí no desenho, pessoal, uma coisinha amarelinha aí, gente? Essa coisinha aí, tá, pessoal? Isso aí é um ribossomo. É o ribossomo, gente, que vai produzir a proteína. Estão vendo aí umas bolinhas azuis aí? Essas bolinhas azuis, tá? Elas são os aminoácidos. É porque as proteínas, elas são formadas centenas de aminoácidos. Fazendo-se uma analogia, é como se a proteína fosse uma parede. E cada tijolinho dessa parede fosse um aminoácido. Então, gente, o que acontece? O gene, quando está ativo, então, ele é transcrito, tá? Imagine o seguinte, pessoal, uma comparação, gente, como se a proteína fosse uma casa, tá certo, gente? Para se fazer uma casa, a primeira coisa que nós temos que ter, pessoal, é uma planta, não é isso? Tem dinheiro para projetar a casa. O tamanho da parede, né? O número de quartos que vai ter naquela casa, portas, janelas, isso é um projeto. Então, quer dizer, o gene é como se ele fosse um projeto da proteína. É ele que vai determinar quais aminoácidos que vão entrar na proteína em qual sequência. Agora, gente, o que acontece? Tá? Você imagina assim, uma planta de uma casa. Então, chega lá o engenheiro, faz aquela planta. Só que aquela planta, ela fica no escritório. O que ele faz? Tirar um xerox, uma cópia daquela planta, e é esta cópia que vai de obra lá para o lote onde a casa está sendo montada. Então, a original fica no escritório. É a mesma coisa que na célula, gente. A informação original está no gene que está no núcleo. Essa informação, né, é como se tirasse um xerox dela, uma cópia, é a molécula de RNA mensageiro. Então, é como se esse RNA mensageiro fosse o xerox da planta. E esse RNA mensageiro que vai para o canteiro de obra, tá certo, gente? Pessoal, quem seria ali o pedreiro, tá certo, gente? Que vai, né, quem faz a casa é o pedreiro. Na célula, pessoal, quem faz a proteína são os ribossomos. Então, é como se eles fossem os pedreiros Então, usando a informação agora do RNA mensageiro, é que eles vão saber a sequência de aminoácidos dessa proteína e que vão formar essa proteína. E uma vez que essa proteína está pronta, agora esse gene vai manifestar. O que está certo, gente? É que fatores epigenéticos, tá? Eles atuam aqui na primeira etapa dessa informação, tá claro, gente? Eles atuam bloqueando ou estimulando a transcrição do gene, tá certo, gente? Se esse fator epigenético, ele estimular a transcrição do gene, esse gene vai se expressar. Mas alguns fatores epigenéticos, eles fazem o contrário, eles desligam o gene. Então, quer dizer, tem lá o gene, mas por um fator epigenético, aquele gene não é transcrito. Se esse gene não é transcrito, não vai formar o RNA mensageiro, não vai formar a proteína que esse gene codifica, então o gene não vai se expressar. Imagina o seguinte, um caso, tá, pessoal? Que uma pessoa tivesse um gene que fosse causar nela um câncer, tá certo? Então, ela tem lá um oncogene. O que chama de onco vem de câncer, tá? Oncogene é um gene capaz de causar um câncer na pessoa. Se esse gene é ativo, gente, esse gene vai se expressar através de uma proteína e a pessoa tem uma grande chance de desenvolver o câncer, tá? Mas, se houver algum fator epigenético que desligue esse gene, que impedir que esse gene esteja transcrito, mesmo a pessoa tendo esse gene, que pode causar câncer, ela não vai desenvolver o câncer. Então, aí tem uma coisa interessante, tá, pessoal? Que
muitas vezes fala assim, que o gene, tá, gente? Nem sempre ele vai se expressar. Então, se a pessoa ter, por exemplo, um gene de câncer, não quer dizer que ela vai obrigatoriamente ter o câncer. Porque esse gene, por ação de fatores epigenéticos, ele pode ser desligado. E se ele for desligado, ele expressar e a pessoa não vai desenvolver o câncer. Então, gente, só para conceituar o gene, então o gene é um segmento de DNA, ele é um pedaço de DNA que codifica uma cadeia polipeptídica ou um RNA. Por quê, pessoal? Existem também RNAs especiais nas células que são codificados por gene, mas a maioria dos genes tem uma cadeia polipeptídica. E essa cadeia polipeptídica é que vai formar as proteínas. Então, é como eu falei, então o gene é como se ele fosse, né, uma receitinha para produzir uma proteína ou um RNA. Aí, pessoal, eu tenho um desenho, tá, gente, do DNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Então, gente, o nosso material genético, tá? Ele é... Tá? Viu que ele parece uma escadinha, né, gente? Ele parece aquela escada de corrimão, tá certo? Então, a azul seria o quê? Os dois corrimãos da escada, né? E os degrauzinhos, tá vendo aí, gente? Tá em laranja, né? E azul claro escuro, são as bases, tá certo, gente? Há 4 bases põem o DNA. A, E, C e G. A de adenina, C de citosina, G de guanina e T de timina, tá certo, gente? E o que acontece, tá, pessoal? Cada pessoa, gente, vai ter uma sequência particular dessas bases. Vamos supor, um será AATTCG, outro vai ser TTCAA. Então, gente, cada um aqui hoje está assistindo essa palestra minha, gente, vai ter uma sequência de gene única, tá certo, gente? Então, vai ter uma sequência dessas bases única, tá? A não ser que essa pessoa tenha um irmão gêmeo idêntico. Por quê? Os irmãos gêmeos idênticos, pessoal, eles vêm de uma única célula, tá? De um único zigoto. Depois, né, que o embrião parte em 2. Então, os irmãos gêmeos idênticos é como se um fosse um xerox genético do outro. Então, os irmãos gêmeos idênticos, tá, pessoal? Eles têm a mesma sequência de bases. Agora, se nós não tivermos, tá, pessoal, irmão gêmeo idêntico, ninguém no mundo vai ter a mesma sequência de bases. A, T, C, G, diferente. Isso é interessante, tá, pessoal? E graças a isso, né, você tem até hoje genética forense. Eu posso identificar um criminoso, gente, pela sua sequência de base que tem, tá certo? Então, se, por exemplo, o criminoso não usar, por exemplo, uma luva para não deixar digital, aí você deixar na cena do crime o fio de cabelo dele ou um pouco de saliva desse criminoso, né? Eu posso sequenciar esse material, gente, identificar o criminoso. É como se fosse uma impressão digital do seu DNA, tá certo, gente? DNA fingerprint, quer dizer, finger que é em inglês, né? É dedo, print digital. Então, você pode identificar um criminoso através do seu DNA. Também você pode, tá, pessoal, fazer teste de paternidade. Por quê? Porque os genes que tem no indivíduo ou vieram do pai ou da mãe. Então, você pode, a partir dessa característica única, né, dos genes, que tem essa sequência de base, cada um vai ter uma sequência única, identificar aquele gene, tá? Então, quer dizer, gente, então tá o DNA, tá, pessoal? Vai ter, então, a sequência de base, E, C e G. Ele tem, tá, gente, bilhões de sequências de... Não é só 2, 3, não, tá, pessoal? O DNA, gente, é uma molécula muito longa. Então, o DNA nosso, pessoal, ele tem bilhões de pares de bases. Porque essas bases, pessoal, elas estão em par, tá, gente? Ou é um par AT ou CG. Então, adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina. Então, esses pares de base, pessoal, estão no nosso DNA aos bilhões, tá, gente? E como eu falei, então, cada pessoa vai ter uma massa de base única, a não ser um irmão gene idêntico. E um gene especial, gente, ele é um pedaço desse DNA. Porque ao longo do DNA, gente, existem, tá, dezenas ou centenas de genes, tá? Então, o particular não é todo o DNA, ele é um pedaço deste DNA. Os genes se expressam através das proteínas, tá, gente? E essas proteínas, pessoal, elas têm funções no nosso corpo, tá, gente? Cada proteína vai ter uma função diferente, gente. Elas podem ter uma função estrutural, fazer parte do nosso corpo. O colágeno, tá, gente? É uma proteína muito importante.
Eles ossos tem na pele. Quando a gente vai ficando mais velho, gente, a nossa produção de colágeno vai diminuindo, por isso vai começar a formar ruga, tá? Nós temos colágeno na pele. Temos colágeno no osso. Nós temos, tá, no cabelo, tem queratina, que também é uma proteína que tem na unha, no cabelo. Então, a função estrutural. Também a função de transporte. A hemoglobina é uma proteína que tem no sangue, cuja função dela é transportar o oxigênio para nossas células, tá? Então, é uma proteína que transporta o oxigênio para o nosso corpo. Ela pode ter uma função enzimática, tá, gente? As enzimas, tá, pessoal, são proteínas, gente, que atuam facilitando as reações químicas no nosso corpo, tá joia, gente? E muitas doenças que nós temos, pessoal, elas se devem à falta de enzimas. Por exemplo, gente, a turma que faz aí medicina, tudo bem. Fenilcetonúria. Fenilcetonúria, gente, ela se deve à ausência de uma enzima que atua na fenilalanina, que é um aminoácido. Se a pessoa não tem essa enzima, ela vai acumular fenil no sangue, que vai causar uma série de problemas de saúde. Então, muitas enzimas, tá? Quando elas estão ausentes do nosso corpo, gente, elas vão levar a uma doença que a gente chama de um bloqueio metabólico. Temos aí conhecidas centenas de doenças genéticas em humanos que a causa é um bloqueio metabólico, é a falta de uma enzima. Por exemplo, tá? Tem pessoas que não tomam leite, né? Por que elas não podem tomar leite? Porque elas não têm uma enzima, a lactase, que degrada o açúcar do leite. Então, lactato de leite. Então, se a pessoa toma o leite e não tem essa enzima, ela vai ter o quê? Produção de gases, diarreia, porque não tem essa enzima. Então, tá, gente, muitas proteínas são enzimas. Algumas proteínas, pessoal, têm a função de defesa contra alguns patógenos. Os nossos anticorpos são proteínas. Quando você toma uma vacina anti-Covid, vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos contra aquele vírus. Então, os anticorpos são proteínas. Temos também, gente, proteínas que têm a função hormonal. Por exemplo, tá, pessoal? A insulina. A insulina, gente, é uma proteína cuja função é fazer com que a célula possa captar o açúcar do sangue, a glicose. Então, quem tem diabetes, ele tem uma produção insuficiente disso. Então, ele tende a ter excesso de açúcar no sangue. Certinho, gente? Tem também, pessoal, uma função receptora, tá? Os hormônios, pessoal, vão se ligar a um receptor. Por exemplo, a insulina, para ela poder atuar, ela tem que ligar ao receptor dela. É como se a insulina fosse uma chave e o receptor fosse a fechadura. Se faltar o receptor, o hormônio não vai atuar. Também nós temos casos de doenças, tá? Que a pessoa tem por quê? Ela não tem um receptor para o hormônio. Ela tem hormônio, mas se ela tem receptor, ela pode ter um problema, né? Uma doença, tá, gente? Alguns casos de diabetes tipo 2, que ocorre no adulto, né? Ela se deve à interação de alguns elementos que agem no receptor da insulina. Então, esse receptor fica pouco eficiente e a pessoa agora pode vir a ter o diabetes. Por quê? Como está tendo uma alteração naquele receptor da insulina, a pessoa vai ter uma pouca eficiência da insulina e vai ter agora o excesso de glicose no sangue. Em alguns casos, é de alteração receptor. Também você pode ter uma função de contração, tá, gente? Os ossos, tá, pessoal? Para eles poderem contrair, quando você caminha, há uma contração muscular. Quando eu estou aqui falando, estou contraindo os músculos da boca da minha garganta. O nosso coração está batendo por quê? Uma contração muscular. E essa contração muscular, pessoal, ela se deve à interação entre duas proteínas, que chama de miosina e actina. Elas vão se interagir entre elas, fazendo com que o músculo contraia. Então, vocês veem, gente, como que o gene é importante, que através do gene, a célula vai produzir, né, essas proteínas, tá certo, gente? E são essas proteínas que vão dar as nossas características. Aqui eu vou mostrar um exemplo como é que atua, tá certo, gente? Falar do caso da melanina. A melanina, ela é um pigmento que dá a cor à nossa pele, tá certo? Tanto o nosso cabelo quanto a nossa pele e nossos olhos, eles têm melanina, tá, gente? É um pigmento. O que acontece? As pessoas mais claras, pessoal, elas têm menos melanina que as pessoas de pele mais escura, tá certo, gente? Mas todo mundo aqui, tá vendo essa foto aqui, gente? São pessoas normais que têm melanina, tá? Alguns mais, alguns menos, tá certo, gente? Mas todo mundo aí nessa imagem aí tem melanina. Eu respondi nessa minha plateia também,
que tem melanina. Alguns mais, alguns menos, mas todo mundo tem. E essa melanina, ela é muito importante, sabe para quê, gente? Para proteger contra a ação dos raios ultravioleta. Então, é um pigmento importante. Mas como que essa melanina é feita, gente? Essa melanina é feita através de uma ação de genes, tá certo? A gente vai ver agora como é que esse gene atua. A matéria-prima que vai virar melanina chama-se tirosina, tá? A tirosina, ela é um ácido. E através dela, gente, de uma série de reações químicas que ocorrem na célula, vai culminar com a produção da melanina. Então, gente, essa reação ela tem várias etapas, tá joia? Cada etapa ela vai ser feita por uma enzima diferente. A primeira enzima que atua na produção da melanina, gente, é a enzima tirosinase. Estão vendo aí, gente? A tirosinase tem a função de transformar a tirosina no DOPA, que é um tipo de aminoácido especial. E depois desse DOPA, a partir de várias reações químicas, tá, pessoal? Vamos ter no final a melanina, gente. Então, a melanina é produzida, pessoal, através de uma série de reações químicas, tá, gente? Cada etapa da produção, ela é feita por uma enzima diferente, tá? Eu faço aqui uma comparação, gente. É como se fosse fazer um carro, tá? Imagina de montagem, tá certo, gente? Então, eu vou ter lá um operário que a função dele é produzir a lataria, pegar a lataria, dar na forma do carro. Vai ter outro operário que a função dele é pintar a lataria. O outro operário vai colocar no carro. O outro vai colocar os bancos, o outro vai colocar a parte elétrica, né? E finalmente a roda, aí o carro sai pronto. Imagine você, essa pessoa, se aquele operário que fosse colocar o motor, ele não fosse trabalhar, tá certo, gente? E ninguém naquela indústria pudesse substituir isso. Quer dizer, se o operário que produz o motor não vier trabalhar, o carro não vai ficar pronto, não é isso? Por quê? Ninguém vai poder colocar o carro sem o motor não ficar pronto. Mesma coisa na casa da célula, tá certo, gente? As reações químicas acontecem com uma série de enzimas, tá? Quando uma dessas enzimas está ausente, isso cria um bloqueio metabólico e vai faltar o produto final naquela célula, gente. Por exemplo, um bloqueio metabólico aqui pode levar a célula a não ter a melanina. É comum chamar os genes, tá, por letra, tá certo, gente? Então, vou chamar aqui o gene que leva a produção da melanina de C, tá certo, gente? Então, A, de B, de D, mas é convenção chamar o gene por uma letra, tá? Então, vou chamá-lo de gene C. E esse gene, pessoal, tem duas formas diferentes, tá certo, gente? Uma forma que eu chamo de Czão, né, o C maiúsculo, e a outra forma que é o Czinho. Então, eu falo que Czão e Czinho, eles são alelos do C. São formas diferentes do gene C, tá certo, gente? O que acontece, pessoal? O Czão, tá, gente? Ele vai codificar a enzima tirosinase. Lembra que essa enzima tirosinase é necessária para se produzir o pigmento melanina. Já o Czinho, tá, pessoal? É uma alteração no gene, claro, gente. Ele tem um gene defeituoso que não leva à produção da enzima tirosinase, tá, gente? O que acontece, pessoal? A transição, ele pode sofrer uma influência, uma mudança genética, o que chama de mutação e vizinho, tá? Então, algum agente da natureza, ou um erro na própria célula, pode alterar a sequência de base, e ele agora vai virar o Czinho. Então, uma chama de mutação, quer dizer, mudar o gene, tá joia, gente? E o que acontece, tá certo, gente? Nós temos duas cópias desse C. Uma que vem do pai, tá certo? E uma que vem da mãe. Porque o pai manda uma cópia do C no seu espermatozoide e a mãe manda uma outra cópia quando há fecundação, que junta o óvulo com o espermatozoide, vai virar a pessoa adulta, né? Vai vir um C do pai e um C da mãe. Então, a pessoa pode ser o que, tá, gente? Pode ser Czão, Czinho ou Czinho, tá? Então, se ela é Czão, por quê? Recebeu um Czão do pai e um Czão da mãe. Tá? Se ela for Czão, Czinho, recebeu um Czão do pai, um Czinho da mãe, ou vice-versa. E se ela for Czinho, recebeu dois Czinhos, um do pai e um da mãe. O que acontece, pessoal? Se a pessoa for Czão ou Czão, ele vai produzir a enzima tirosinase. E se ele tem a enzima tirosinase, ele vai produzir a melanina e vai ter a pigmentação normal. Branca, a pessoa morena, a pessoa negra, mas tem a pigmentação normal. Agora, gente, se ele for Czinho, tá, pessoal?
ele não vai ser capaz de produzir a enzima tirosinase. E se ele não tiver a enzima tirosinase, ele não vai produzir a melanina. Aí vai ter que chamar de uma pessoa albina, tá, gente? É uma pessoa que não produz melanina. A pele, o cabelo e os olhos muito claros, tá certo, gente? Você fala que é albinismo óculo cutâneo tirosinase negativo. O que, gente? O que é albinismo óculo cutâneo? Vai afetar a cor dos olhos, tá, pessoal? E também a cor da pele, gente. Por que tirosinase negativo? Porque está faltando a enzima tirosinase, tá certo? A da esquerda da ilustração, criança da pele escura, criança negra, né? E a criança da direita, gente, é uma criança albina, tá certo? Quer dizer, ela não produz melanina, porque está nela a enzima tirosinase. Então, você vê que ela tem a pele muito clara e o cabelo muito claro. Agora, gente, essa criança, tá, pessoal? Ela é albina, mas ela pertence à etnia negra. Você vê que ela tem os traços negroides, tá certo, gente? Né? Ela tem as feições de negro, porque essa criança aí é do Congo, da África. Então, ela é uma criança negra, mas que, como ela ficou cezinho, ela não produziu a melanina muito clara, tá? Fala que é uma criança albina. Então, quer dizer, gente, então a criança é cezinho, recebeu um cezinho do pai, um cezinho e ela ficou albina. Agora, gente, onde é que ficam os nossos genes, tá certo? Os nossos genes, tá, pessoal, ficam nos nossos cromossomos, tá certo, gente? O gene, pessoal, ele vai se compactar para formar os nossos cromossomos. Estão vendo aí na parte de baixo aí, gente, da figura, gente? A parte de baixo aí é o DNA, tá certo? Então, o DNA é uma molécula muito longa, tá certo, gente? Ele vai se compactar, pessoal, todas essas coisas azulzinhas aí, gente, isso aqui são moléculas de proteína, tá? Eu chamo de proteínas que chamam de histonas, tá certo, gente? Então, o DNA vai se ligar nessas histonas, pessoal, e vai se compactar até os nossos cromossomos, certo, gente? Então, quer dizer, no nosso cromossomo vai ter DNA e proteínas, tá certo, gente? E um ser humano normal, tá, pessoal? Ele tem 46 cromossomos, tá? Estão 3 pares de cromossomos, tá, gente? Aonde estão os nossos genes. Desses 46 cromossomos, pessoal, recebeu 23 do pai e 23 da mãe, tá? 23 vieram no espermatozoide e 23 vieram no óvulo. Então, nós temos uma pessoa que tem 46 cromossomos, tá? Que são, né, 23 pares. Então, nesse cromossomo, DNA e proteína, tá, gente? Então, nossos genes estão localizados nos cromossomos. Então, para a gente poder entender que são nesses genes, tá? Então, o gene é DNA, que vai estar compactado junto com proteínas, formando os cromossomos. Então, os nossos genes estão nos cromossomos. Vou falar agora sobre a regulação da expressão, que é onde que atua a epigenética, tá certo, gente? Então, gente, uma célula, pessoal, no dado momento, gente, usa apenas uma parte dos seus genes. Então, tem hora que ela vai pegar um gene e pode ativar esse gene, ou ela pode desativar esse gene de acordo com a sua necessidade, tá, pessoal? Então, a célula, gente, ela é capaz de desligar o gene ou de ativar esse gene de acordo com a sua necessidade. Quando o gene está ativo? Quando o gene está ativo, ele vai escrito e vai dar origem a uma proteína. Quando o gene está desligado, né, inativado, esse gene não vai ser transcrito e não vai formar proteína, tá certo, gente? Por exemplo, tá, gente? Olha lá, a proteína miosina, gente, ela ocorre apenas nos músculos, tá certo? Lá no meu cérebro, gente, também tem esse gene da miosina. Só que as células cerebrais não produzem miosina. Por quê? Lá no nosso cérebro, esse gene vai estar desligado. Então, quer dizer, no músculo, o gene da proteína miosina está ligado, ele é transcrito. Lá no cérebro, as células ligaram esse gene, quer dizer, inativaram, ele não está transcrito, então não vai produzir a miosina. Então, as células vão estar, pessoal, alterar o gene de acordo com a necessidade. Então, ela pode ativar um gene ou inativar de acordo com o que ela precisa. Em que aqui no meio, tá, pessoal? Eu tenho uma célula tronco, tá certo, gente? Isso tem que dizer tronco. A célula tronco é uma célula, gente, primordial, que ela pode dar origem a várias células diferentes, tá certo? Então, ela pode dar origem, por exemplo, tá, pessoal? Fat cell, uma célula gordurosa do nosso corpo, tá certo, gente? Uma célula do nosso osso, estão vendo aí, gente? Bone cell, tá? Essa vermelhinha aí é a célula do nosso sangue, tá? A hemácia. Ela pode formar uma célula nervosa, tá, gente? Que é o neurônio.
Pode formar uma célula epitelial, que é a célula da pele, tá, gente? Formar a célula do sistema imune, tá? Vamos supor, macrófago, que é uma célula que vai combater, né, invasores do nosso corpo. Pode formar, tá, gente, um espermatozoide, né, ou um óvulo, que são as células sexuais. Mas como que acontece isso, tá certo? Se é a mesma célula. Por que, tá, pessoal? Todas as células, gente, vão ter os mesmos genes, mas elas vão ativar genes diferentes, tá, pessoal? Então, por exemplo, na célula muscular, vai ter genes que vão estar ativos na célula muscular, mas que vão estar na célula nervosa e vice-versa. Então, quer dizer, gente, essa questão da célula ligar e desligar outros é que vai, né, fazer com que as células comecem agora a ficar diferentes, tá certo, gente? E os efeitos epigenéticos também, assim, tá, pessoal? Atuam ativando ou inativando os genes, tá? Então, se pode o efeito epigenético ativar um gene, ou ele pode inativar aquele gene. Eles alteram a ação dos genes sem alterar a sua sequência de bases, tá, gente? Então, quer dizer, pessoal, eles vão ligar ou desligar aqueles genes, tá, pessoal? Então, se eles ligarem aquele gene, ativarem, né, para o termo mais correto, se o gene estiver ativado, ele vai ser transcrito e vai dar origem à proteína. Se o gene é inativado, ele vai ser transcrito, não vai produzir a proteína, esse gene não vai se expressar. Então, os mecanismos epigenéticos, tá, gente, vão atuar dessa maneira, ativando ou inativando os genes, tá? Eles não alteram o gene em si, tá certo? É como se eles fossem um interruptor que vão ligar ou desligar esses genes, tá, gente? E eles podem atuar, pessoal, diretamente no DNA, tá? Ou na cromatina, tá, pessoal? E através de fatores externos, tá vendo aí, gente? Olha lá, tá? Environmental, quer dizer, do ambiente. Então, fatores ambientais, pessoal, vão atuar, gente, nessa célula, tá certo, gente? E podem, tá, pessoal, alterar a transcrição do gene. Tá vendo, já? Olha lá. Pode, viu, pessoal? Transcrição on ou transcrição off. Quer dizer, transcrição on, tá certo? Quer dizer, a transcrição está ligada. Lembra que você tem lá na televisão? On, ligou, off, desligou. Mesma coisa, tá certo? Então, o fator epigenético, ele pode. Se transcrição on, quer dizer, transcrição está ativa, então o gene vai estar ativo. Transcrição, desligou a transcrição, quer dizer, então o gene não vai se expressar. Então, esses fatores epigenéticos, tá, gente, vão atuar, então, através disso, tá, pessoal? Como é que eles podem atuar, gente? De várias maneiras. Por exemplo, gente, eles podem, tá, metilar o gene, tá, gente? Ou podem atuar, também essas bolinhas aqui, pessoal, é daí, gente? Com a amarelinha aí? Isso são as histonas, tá, pessoal? São proteínas onde o DNA vai... Eles também podem atuar nas histonas, tá certo, gente? Ou através de outros mecanismos. Então, agora eu vou, tá, pessoal, detalhar mais quais são esses mecanismos epigenéticos. Agora eu falei um pouquinho, né, de geral, né? Eu vou aprofundar um pouco mais nesses mecanismos. Isso é amarelinho, tá vendo aí, parecendo um comprimido, gente? Acho que tem 4, pessoal. Histonas, tá certo? Histonas são proteínas que vão formar, tá, a nossa cromatina. O que é a cromatina, gente? A cromatina é a união do... tá em verde, viu, pessoal? Essa coisa verdinha aí, essa fita verdinha aí é o DNA, tá certo? Esse laranjado aí, parecendo um comprimido, são as histonas. Então, o DNA, pessoal, vai se ligar nas histonas para depois formar os cromossomos. Então, gente, o conjunto de DNA com mais histonas, tá? Eu chamo de cromatina, tá, gente? E essa cromatina, a célula está se dividindo, vai se compactar para formar aí, tá? Também lá no X aí, pessoal, no alto da figura do canto superior é direito, gente, que é o cromossomo. Então, a cromatina, que é DNA ligado às histonas, vai se compactar, né, para formar aí os cromossomos. A metilação. O que é metilar? Metilar, pessoal, vem do radical metil, tá? Que é essa molécula aqui, é o CH3. Então, o metil chama... O CH3, essa molécula aí, química, é metil. E o que é metilar? É você acrescentar radicais metil à molécula de DNA, tá certo, gente? Quem faz esse negócio, pessoal? Quem faz a metilação é uma enzima que chama de metiltransferase. Transfere metil para o DNA. Metiltransferase. E o que acontece, tá, pessoal? Geralmente, tá, gente? A metilação do DNA, pessoal,
ela impede a transcrição, tá? Então, ela vai inativar aquele gene. Então, quando o gene, tá, pessoal, ele é metilado, geralmente, tá, gente, esse gene vai ser inativado, vai perder a sua atividade, ele não vai ser transcrito. É um exemplo hipotético, tá, pessoal, de uma proteína que até, cuja função dela é proteger a célula contra o câncer, tá vendo, gente? Então, é como também esse soldado aí, pessoal, esse soldado, gente, está representando a proteína TSG, tá certo, gente? Tá vendo o DNA aí, pessoal? Na figura do meio aí, o que nós temos, tá, gente? O DNA está normal, tá certo, gente? Então, o gene da TSG, ele vai ser transcrito e a célula vai produzir muito TSG também, vai produzir muito RNA, tá vendo aí, gente? E vai produzir muita TSG. Então, essa TSG em grande quantidade vai proteger a célula para desenvolver o câncer, tá certo, gente? Então, quer dizer, o gene da TSG está ativo, tá? Vai ser transcrito, vai formar muito RNA e vai levar a produzir muita TSG, também tem muitos soldados, não tem, gente? Que vão, então, agora evitar, né, que a pessoa tenha um câncer, tá certo, gente? Agora, estão vendo no desenho do meio aí, pessoal? Na figura do meio, o que nós temos aí no meio, gente? Estão vendo aí? Tá, gente? No final, tá certo, gente? Houve aí, pessoal, metilação desse gene. Estão vendo a amarelinha aí, pessoal, que tem no gene aí, pessoal? Na parte de baixo aí, gente, no canto, tá vendo aí? Essa bolinha aí, pessoal, é o metil, tá claro, gente? Então, esse DNA, o gene da TSG, ele foi metilado, tá certo, gente? Então, quando ele foi metilado, pessoal, isso diminuiu, gente, a transcrição do gene, tá certo? Então, a célula passou a produzir pouca TSG. Tá vendo, gente, o desenho aí, pessoal? Agora vai ter pouco TSG. Se você tem pouco TSG, gente, o que acontece? As células cancerosas agora, porque aí, pessoal, tá vendo embaixo da TSG, elas estão em um número maior do que a TSG. Então, elas vão poder agora se multiplicar e levar a célula a formar um tumor. Por quê, gente? Então, quer dizer, gente, a metilação do gene do TSG foi um efeito epigenético, gente, que dificultou a transcrição daquele gene. Então, se a célula agora produziu pouco TSG ou nenhum TSG, gente, não vai ter TSG suficiente para evitar que a célula desenvolva o câncer. Então, a pessoa vai chegar agora a ter o câncer, certinho? Se não metilou o gene, vai produzir TSG em grande quantidade e ter o câncer. Se o gene foi metilado, essa metilação impediu a transição do gene, que vai ter pouco TSG para as células cancerosas, vão estar em maior número e a pessoa vai agora desenvolver o câncer. O que acontece, pessoal? Alguns casos a gente chama de uma metilação aberrante. O que é uma coisa aberrante? Uma coisa aberrante, tá, gente? É uma coisa normal, tá certo, gente? Coisa em excesso, fala que é uma aberração, tá? O que acontece, pessoal? A metilação aberrante do DNA, gente, está relacionada a alguns tipos de cânceres, tá certo? Por exemplo, tá, gente? Uma hipermetilação de cromogênio, tá, pessoal? De supressores tumorais vai levar a câncer. O que é uma hipermetilação? É uma metilação em excesso, vem de hiper. O hipermercado não é uma coisa grande, então esse hiper quer dizer grande, tá? Em excesso. Então, quando o DNA hipermetilado, gente, os genes cuja função é evitar que tenha o câncer, vão estar inativados, gente. Tá? Esse gene que evita ter câncer chama de um supressor, tá, pessoal? Tumoral. Quer dizer, um supressor tumoral é um gene para evitar que a pessoa forme o câncer. Tá? Vai suprimir, vai eliminar o tumor. O que acontece, pessoal? Existem na célula, gente, genes que são supressores tumoral. Quer dizer, quando eles estão ativos, quando eles estão transcritos, gente, a célula vai produzir esse supressor tumoral que vai evitar que desenvolva o câncer. Tá? Mas se esse gene for inativado, gente, isso pode levar ao câncer. O que acontece, então, pessoal? Acaso que esses genes de supressor tumoral, gente, sofre uma metilação em excesso. E essa hipermetilação, que é essa metilação em excesso, gente, impede que esse gene seja transcrito. Então, se esse gene tumoral, que cuja função dele é evitar que a célula desenvolva o tumor, tá certo? Ele foi inativado, está desligado, vai agora desenvolver o câncer. Um exemplo, tá, pessoal? Esse gene aqui, olha, o BRCA1, tá? B vem do inglês breast. Breast quer dizer mama, tá, em inglês, tá? E CA de câncer, tá? Então, breast cancer. Então, gene do câncer, tá certo, gente? O que acontece, tá, pessoal? Esse gene, tá, gente? Existe todo o nosso também esse gene, tá? Então, o BRCA1, gente, está presente em todo mundo, tá certo?
Mas como o seu gene, tá, pessoal, for hipermetilado, gente, isso pode levar a câncer de mama e de ovário. Então, em alguns casos, a causa do câncer de mama, gente, é uma hipermetilação desse gene, tá, gente? Porque esse DSA1, quando ele está normal, ele vai evitar que tenha um câncer, tá certo? Se ele for hipermetilado, ele vai inativado. Então, vai levar a câncer de mama e de ovário, gente. Então, vem, tá, pessoal, que essa metilação, gente, essa adição do radical metil, isso é um efeito epigenético, tá claro, gente? Então, fatores ambientais, pessoal, podem levar a célula, gente, a metilar esse gene. Tá? E ele, ao ser metilado, vai ficar inativo, transcrito, e agora a pessoa vai desenvolver o câncer de mama. Nós temos também alguns mecanismos epigenéticos, tá, gente? Que eles alteram, tá, na cromatina. Lembra? A cromatina, pessoal, é a associação de DNA com proteínas, tá certo, gente? O que acontece, tá certo, gente? Quando a cromatina está comparada, pessoal, já está muito densa, gente, muito assim, embolada, isso impede a transcrição do gene, tá certo, gente? Eu faço aquela analogia, tá? Você imagina uma folha de papel, tá certo? Você pega uma folha de papel, gente, embolo ela, e bolinha, tá certo, gente? Aí eu não consigo ler, né, pessoal? Tem um texto no papel, um jornal. Se eu pegar esse jornal e embolar esse jornal, gente, compactar esse jornal, eu não vou conseguir ler aquele texto, não é isso? Mesma coisa na célula, gente. Para que o gene seja ativo, gente, a célula tem que ler esse gene para a transcrição, tá? E a compactação dessa cromatina, pessoal, ela está, certo, gente? Esse gene fica ativo e leva o quê? A sua inatividade, gente. Então, alguns fatores epigenéticos, tá, pessoal? Eles atuam, então, gente, tá, pessoal? Compactando a cromatina e impedindo que aquele gene seja transcrito, que aquele gene seja ativo. Então, ele inativa o gene como, gente? Compactando a cromatina, né? E tornando aquele gene inativo. Então, o que eu falo? Então, a heterocromatina, tá, pessoal? É uma cromatina compactada, gente. Então, seus genes estão inativos, tá certo, gente? A eucromatina está mais aberta, está mais distendida, tá? Está descompactada, gente, está descondensada, então ela tem genes ativos. Então, se você compactar, condensar muito, vai ter a heterocromatina, vai ter genes que estão inativos, que não são transcritos. Se você descondensar, você vai ter a eucromatina que está descondensada e que tem genes ativos. A cromatina, ela vai ficar descompactada e o gene vai ficar ativo. Se você retirar esse acetil, que é a desacetilação dessa cromatina, gente, ela vai compactar, tá certo, gente? E com isso o gene vai ficar inativado. Então, acetilou, vai descondensar, descompactar a cromatina, o gene vai estar ativo, tá, gente? Desacetilou, tirou o radical acetil, vai compactar a cromatina, vai ter genes inativados. Então, isso, tá, pessoal? É um fator epigenético. Então, se acetilou, vai ativar o gene por quê? Vai descompactar a cromatina. Se retirou o acetil, vai compactar a cromatina, o gene vai ativar. Então, alguns fatores ambientais, tá, pessoal? Podem atuar, gente, levando a célula a acetilar ou desacetilar esse gene. Então, vai o quê? Ativar esse gene ou inativá-lo. Então, ao estar compactado, o que acontece? Esse gene, tá, pessoal, vai estar inativado, tá certo, gente? Não vai atuar. Agora, tá vendo de baixo aí, gente? Pensou, tá vendo aí, gente? Olha, esse negocinho, essas bolinhas aí meio laranjadas aí, pessoal, parece um pentágono, tá vendo aí, gente? Isso aí é o acetil, tá vendo? Então, ao acetilar, tá, gente? A estona, pessoal, vai descompactar a cromatina, gente. Aí o gene vai estar ativo. Então, gente, a figura de cima, tá, pessoal? Tá tudo demais, o gene está inativo. Na de baixo, ligou o radical acetil, a estona, tá, gente? Descondensou, tá vendo aí, gente? Abriu, né, o DNA. Agora o DNA pode ser lido, gente, e ser transcrito. Então, o gene está ativo. Entenderam, então, gente? Compactou, o gene está inativo, tá? Inatividade. Aí ligou o acetil na estona, vai descompactar, o gene vai estar ativo, tá certo, pessoal? Então, o quê? Compactou, inativou o gene. Descompactou, né? O gene ficou ativo. Certinho, pessoal? Então, alguns casos reais, tá, o que aconteceu diante, né, alguns casos epigenéticos, tá, gente? Por exemplo, tá?
Sabe-se que quando a mulher grávida tem nutrição, isso pode afetar o adulto, sabia? A criança, quando está adulto, pode ter problemas de metabolismo, tá certo, gente? Por exemplo, ela pode ter, tá, pessoal? Doença cardíaca, tá? De ter excesso de lipídios no sangue. Por quê, gente? A mãe passou fome na gravidez, pessoal, e o que a mãe teve na gravidez levou a criança, quando na fase virou adulto, a ter problemas metabólicos, tá certo, gente? Então, o que aconteceu? Tá, gente? Então, sabe-se que essa fome na gravidez, tá, pessoal? Ela alterou os níveis de metilação do DNA da mãe, tá certo, gente? Então, a mãe, ao passar fome, gente, teve seu DNA alterado, gente, alterou sua metilação, e ela passou esse DNA metilado para a criança, tá certo? Seus gametas, tá claro, gente? Isso, então, tá, pessoal? Fez com que, tá certo, gente? A pessoa, tá? Ficasse afetada, tá certo, gente? Então, você teve casos, tá, pessoal? A grande fome na Holanda, gente. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, os alemães cercaram a Holanda, gente, então ela faltou alimento. Então, muitos holandeses passaram fome, tá certo, gente? Então, criança cuja mãe passou fome, gente, na Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela foi afetada, tá certo, gente? Por quê, tá certo, gente? A desnutrição da mãe afetou a criança, tá? Depois, tá? Então, o efeito epigenético alterou a metilação do DNA, tá claro? Isso levou a problemas metabólicos. Então, como a pessoa passar fome, gente, afetou a próxima geração, tá vendo, gente? A mãe passou fome e a criança, quando virou adulto, teve problemas metabólicos, porque alterou o DNA, tá? O efeito epigenético. O que acontece, tá, pessoal? A pré-eclâmpsia, tá, gente? É um caso em que a mãe tem uma hipertensão arterial, né, durante a gravidez, tá, gente? E a eclâmpsia, pessoal, também ela pode afetar a criança na sua vida adulta, tá certo, gente? Então, o que acontece? A pessoa, quando está adulta, pode ter AVC, tá, e distúrbios, tá, gente? Mentais. Quer dizer, a mãe teve uma pré-eclâmpsia, tá certo, gente? E essa pré-eclâmpsia inteiro, gente, afetou o seu filho na idade adulta. Ficou mais propenso a ter AVC e distúrbios mentais. Quer dizer, como que um problema que a mãe teve, gente, afetou agora aquela criança na vida adulta, tá certo? Efeito epigenético. Porque alguns casos mostram que o cuidado maternal, né, também pode afetar a criança, o adulto, tá, pessoal? Então, sabe que cuidados maternais, gente, faz com que a pessoa seja um adulto menos estressado. A pessoa, tá, gente, que teve o maior cuidado maternal, gente, tende a ser um adulto com menos estresse, tá? Fizeram um experimento com ratos, tá certo, gente? Pegou um rato em que a mãe cuidava mais, tá certo, gente? Eram adultos que tinham menos nível de estresse. Mas por quê, tá claro, gente? O afeto materno, gente, ele causou, tá, uma metilação de um gene, tá certo? Do corticóide, tá claro, gente? Então, a desmetilação desse gene, pessoal, do glicoide, estão vendo aí, gente? Fez com que a pessoa, tá, gente, produzisse, tá, pessoal, menos corticol, tá, gente? Corticol, tá, pessoal, que leva ao estresse. Então, os ratos, tá certo, gente? Cuja mãe foi mais carinhosa com eles, gente, tá? Houve uma desmetilação desse glicocorticoide, desse gene, gente. Isso levou, no final das contas, a uma menor produção do hormônio cortisol, que é o hormônio que tem o estresse. Ele tem muito estresse, tem um alto nível de cortisol no sangue, tá certo, gente? Então, quer dizer, gente, o afeto materno, gente, tá? Teve um efeito de levar, no final, a menor produção de cortisol. Um epigenético. Aqui tá, pessoal, eu mostro esqueminha, tá certo, gente? Tá? Isso aqui tá, como é que isso acontece, gente? Então, o afeto materno, tá certo, gente? Vai fazer com que o gene do glicocorticoide, pessoal, seja desmetilado e libere o glicocorticoide, tá, gente? Esse glicocorticoide, ele é um corticoide. E esse corticoide, tá, gente? Vai limitar que libera, tá, pessoal? O CRH, tá, gente? O CRH estimula, tá, gente, a hipófise a liberar o ACTH, tá? E esse ACTH, pessoal, que chega até a nossa glândula adrenal, tá? Nós temos duas glândulas, chamadas glândulas adrenais, tá? Ou suprarrenais, que estão em cima dos nossos rins, tá certo, gente? Sobre a ação do ACTH, a glândula adrenal vai produzir o cortisol, tá? Que leva ao estado, gente. Então, o que acontece, gente? Então, você tem aqui o efeito epigenético, tá, pessoal? O afeto desmetilou o gene do glicocorticoide. Tá? Esse glicocorticoide, tá, pessoal, faz com que não haja liberação do CRH pelo hipotálamo. Se não tem o CRH, tá? A hipófise, que é uma glândula que nós temos no nosso cérebro, não libera o ACTH,
Se não tem um ACTH, tá certo, gente? A glândula suprarrenal não vai liberar o cortisol. Então, vai ter menos estresse. Ele vai estimular a produção de cortisol pela glândula suprarrenal, tá? Suprarrenal quer dizer a glândula que está acima do nosso rins, tá, gente? Chama renal ou adrenal, tá certo, gente? Então, o que acontece, pessoal? Sabe que mulheres sofreram abuso durante a infância, viu, gente? Tem nível de ACTH muito maior, tá claro? Então, em resposta ao estresse, pessoal, tem uma liberação muito grande, tá, gente? Esse ACTH, tá certo, gente? Quer dizer, pessoal, é efeito epigenético, gente. Aquela mulher que sofreu um abuso durante a infância, agora tem uma marcação genética, passa a produzir o ACTH em grande quantidade, tá? Em resposta ao estresse, tá, gente? Então, quer dizer, tá, pessoal? Então, quando a experiência traumática na infância, gente, isso aumenta, tá, a sua vulnerabilidade, tá, pessoal? Fica mais propensa, gente, a ter, tá, gente? Efeitos epigenéticos que levam, tá, gente? Levar até a depressão na idade adulta. Quer dizer, gente, um abuso na infância, tá, pessoal? Levou a efeitos epigenéticos que tornou essa pessoa um adulto mais propenso à depressão na sua fase adulta. Tá? Como então que uma coisa na infância, gente, leva a um efeito epigenético que leva o indivíduo a ser a pessoa mais na sua vida adulta, né? Ou até uma pessoa com depressão. Então, tá, pessoal, olha só, gente, tá? Também tá, antes de acabar, isso aqui tá, pessoal, outro exemplo, tá, gente? Que não tá aqui na bibliografia, tá? Foi o caso do trabalho do Luiz, tá certo? O Luiz fez uma dissertação de tese, gente, sobre religiosidade, tá, pessoal? Na pessoa, gente. O que acontece? Sabe se que está aqui práticas de relaxamento, gente? Religiosidade, inibem, tá, pessoal, a atividade de genes que levam à inflamação, tá claro, gente? Então, quer dizer, gente, há uma atividade, se você relaxar, certo? Ter uma atividade de religião, gente, leva a menor produção, tá, de agentes inflamatórios, tá certo? O que eles faziam, tá, pessoal? Eles mediam o nível, gente, da atividade desses genes, tá, antes e depois do relaxamento. Então, você é possível na genética molecular, pessoal, você medir a atividade desses genes, tá? Vou pegar uma pessoa de medir esses genes que levam a processos inflamatórios, tá, joia? Por exemplo, você fazer uma parte de religião ou relaxar, e depois medir de novo esses genes. Então, esses genes, pessoal, depois da atividade de relaxamento, gente, eles, tá, pessoal, diminuíam a sua atividade. Então, você vê, um efeito epigenético. O relaxamento diminuindo a atividade daqueles genes que levam, tá, gente, a processo inflamatório. Tá, pessoal? Então, gente, aqui tem a bibliografia sugerida, tá, pessoal? Então, era isso de falar para vocês, tá, gente? Se agora alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado a atenção de vocês. Agora estou aberto aí a pergunta. Ô, Daniel, fantástico, fantástico. Eu estou emocionado com a sua performance, né? Você brilhante como sempre. E você tocou no assunto, né? O assunto nosso é, né? Como os fatores ambientais, né? Como os fatores ambientais, eles fazem com que direcionam as alterações epigenéticas, né? Os caminhos, né, dos mecanismos epigenéticos. Então, quando a gente fala alterações no ambiente, nós estamos falando de violência, nós estamos falando de ambiente sadio, nós estamos falando de fome, de alimentos inadequados, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de culpa, nós estamos falando do nosso íntimo, né? Nós estamos falando do que nós somos capazes de modificar dentro de nós para que determinadas informações que estão no nosso código genético, eles não se manifestam, né? Como eu lá no plano reencarnatório, estou prestes a reencarnar, eu tenho o meu compromisso reencarnatório de repente passar por um câncer, que é a minha missão aí, é ter que ressarcir essa energia. E, de repente, eu venho nessa encarnação, mas a minha forma de caminhar, né, através do amor, através da bondade, através da multidões, né, de boas ações, eu faço com que esse gene que estava lá para ser aberto, ele sofra o quê? Uma desmetilação, uma metilação, né? Ou os mecanismos de estonas, e a doença não aparece, né? O amor cobrindo uma multidão
de pecados, né? E quando a ciência, né, e você vem trazendo isso para nós no beabá, preste atenção na metilação, na desmetilação, nas modificações de estonas, é isso que acontece. E a gente chega à conclusão que o Cristo falou conosco, eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. Quando ele fala isso, a tua fé, não foi milagre que ele fez, foi um mecanismo natural, que o próprio organismo que você acabou de falar é capaz de fazer. O organismo é capaz de pegar uma informação do câncer e transformar aquilo e silenciar. Ou também uma informação que não era para chegar aos 35 anos, só aos 70 anos, essa informação se abre e a pessoa começa a ter uma situação como um câncer precocemente. Então, tudo isso é uma lei natural e que a epigenética vem nos mostrar e que você, brilhantemente, nos deu o caminho para continuar estudando, né? Que você falou sobre os princípios. E esses princípios são maravilhosos, né? Você foi o meu orientador, co-orientador, amigo na minha dissertação de mestrados, onde nós temos um texto ali que você me ajudou a construir, onde a gente explica esses mecanismos epigenéticos, né? A gente explica o que é epigenética, a gente explica que quanto mais amorosos formos nós, quanto mais educados, quanto mais com vontade, né, de curtir o perdão, de curtir o amor, isso diminui a nossa carga de estresse, isso diminui os nossos glicocorticoides e isso facilita a nossa vida, né? Em diversas formas. E isso, meu irmão, eu agradeço muito, né? Essa foi a sua segunda aula aqui para nós nesse grupo de estudos do ectoplasma, a primeira em 2017, e agora, praticamente 5 anos depois, você vem e nos dá esse presente novamente. Muito obrigado. Eu vou deixar aberto, Daniel, para que eu tenho certeza que temos muitos aqui que queiram, né? Pelo menos já apontei, pelo menos 2 que gostariam de fazer perguntas a você. Paulo Henrique? É porque, pelo que ele estava falando, a epigenética é apenas ligar e desligar o gene dentro do núcleo. Mas tem milhões de outras coisas afetando todo o processo, como o folding da proteína, como a estrutura do ribossomo às vezes lendo diferente, tipo o processo de transcrição e tradução. Ambos o processo de tradução e transcrição do DNA são considerados processos afetados por efeitos epigenéticos ou só o de transcrição, por exemplo? Porque existem as modificações traducionais, tá? A partir do mesmo gene, você pode formar proteínas diferentes. Mas, por exemplo, você pega a pós-insulina, ela vai ser quebrada na molécula de insulina ativa. Mas aí o processamento pós-traducional também que pode levar de problemas, tá certo? A gente chama de epigenético, é a expressão do gene em si, tá certo? Eles atuam a nível de transcrição, entendeu? O que é um gene ativo? Esse gene está transcrito. Então, o gene não é transcrito. Agora, nós temos uma série de processos até chegar a que também é depois da transcrição. Por exemplo, temos o splice, né? Você pode ter um splice alternativo, quer dizer, mesmo gene dá origem a proteínas diferentes de maneira como que é feito aquele splice. Você pode deixar o intro, né, que é a sequenciação codificante no RNA ou não. Existem problemas, tá certo, em que o acabamento da proteína, chama processamento pós-transcricional, complexo de Golgi, pode não ocorrer. Mas isso não é epigenético, tá? É isso aí porque a epigenética é em ligar ou desligar o gene. Mas, do gene até chegar à proteína, nós temos uma série de... Nós temos a transcrição, tá certo? Temos que, depois que transcrever, processar aquele RNA mensageiro, né? Fazer o splice. Depois vai ter a tradução, né? Que é produzir a proteína. Depois a proteína vai ser acabada. Pode, por exemplo, ser novelada ou não, receber um grupo que não é aminoácido. Ela pode sofrer uma proteólise para ficar ativa. Quer dizer, o processo é complexo. Tanto é que hoje, tá, Paulo?
nós queremos estudar hoje, além do genoma, é o proteoma, tá certo? O mesmo gene, você pode produzir várias proteínas diferentes. Então, do gene até chegar na proteína é muito complexo. Mas você fala aqui, os processos epigenéticos atuam ali a nível da transcrição, tá joia? Tá. Estimulando Mais ou uma não coisa. estimulando a transcrição. Mais uma coisa, quando há algum impacto que afeta a epigenética, tipo um trauma ou coisas do gênero, isso afeta o corpo inteiro ou pode afetar tipos de células diferentes? Tipo, afetar umas células de algum Ele tecido, pode afetar afetar células de certa especialidade, não de outras. Por exemplo, ele pode, tá certo, levar a um câncer, tá? Né? Ou ele pode, por exemplo, levar a pessoa a ter um excesso de lipídio, né? Uma hiperlipidemia, né? Excesso de lipídio no sangue. Ele pode levar a pessoa a ficar a ser estressada. Por exemplo, ele tem um efeito somático no seu corpo como um todo, né? Que tem um estresse elevado. A pessoa não dorme direito, a pessoa não alimenta direito, quer dizer, vai ter problema cardíaco, vai cair imunidade. Então, depois você pode, de uma coisa, fazer igual efeito bola de neve. Tá? Então, ele pode afetar todo o corpo como um todo ou uma parte do corpo da pessoa. E o bonito disso ainda é que, além de alterar o corpo nessa encarnação, você ainda é capaz de doar essa informação aos seus filhos e às encarnações e as próximas gerações. Então, os seus futuros filhos e netos, eles ainda podem utilizar a sua informação para poder também ter aquela situação. Olha como é bonito a gente estudar a epigenética. Lembrando que a epigenética não é uma coisa só. A epigenética é uma ciência, é um ramo ali da genética que estuda uma série de fatores, né? Não só os mecanismos, né? Mas estuda uma série de modificações. Né? Silvio. Muito se falou aí sobre o que provoca um câncer, ou o que provoca, o que transforma uma célula num músculo, ou em qualquer outra função. Mas o que dispara, né? Porque em algum momento tem uma decisão, tem um trigger aí, um disparo. Isso eu não me lembro como é que foi. Por exemplo, a célula decide. Agora é câncer, agora eu tenho que começar o processo de câncer, por exemplo. O que acontece, tá certo? A diferenciação celular também está sob controle genético, tá joia? Então, você tem etapas, tá? Então, por exemplo, essa etapa pode ser tanto por ter ações hormonais. Vou te dar um exemplo, tá? O que faz, por exemplo, uma menina até a primeira menstruação ao corpo de mulher? Isto é ação, tá certo, de alguns hormônios, certo? O que acontece? Os hormônios, por exemplo, igual a testosterona, que leva o indivíduo, né, a ter barba, a ter voz mais grossa, ou o estrógeno, que leva a mulher a ter o corpo feminino, eles atuam também a nível de transcrição, tá certo? Esses hormônios se ligam à proteína receptora, vão se ligar ao DNA e vão ativar a transcrição daqueles genes que fazem que agora que surjam caracteres sexuais, por exemplo, tá? A menina vai chegar na puberdade, ela passa a produzir estradiol, que é o hormônio, e esse estradiol vai ativar genes que vai levar a menina agora a formar o corpo de moça, que depois vai culminar com a primeira menstruação, mesmo no caso do rapaz, tá? A testosterona, que nós produzimos a testosterona, vai levar a pessoa a ter a primeira ejaculação, a ter formação do corpo. Então, existe todo o mecanismo, tá certo? Você tem todo um tempo para isso, entendeu? Desde o embrião, isso vai diferenciando, tá certo? Então, um gene, depois da ativação do outro, até chegar nessa morfogênese normal. Existem fatores, tá certo, que são distúrbios. Por exemplo, o que é o câncer, né, basicamente, tá? O câncer é quando aquela célula perde o controle da reprodução e passa a reproduzir de maneira descontrolada. Por quê? A reprodução celular tem que ser controlada. A célula só pode reproduzir quando aquela sua multiplicação for necessária, ou para crescer o indivíduo, ou para repor uma célula que morreu. Por exemplo, a criança vai ser um adulto através de multiplicação celular. Vai ter uma mitose, chama de mitose. Então, vai tendo várias mitoses até ela crescer e virar um adulto. Agora, por exemplo, se eu corto meu braço para cicatrizar,
células que ficaram vivas têm que sofrer mitose para a hipófise morrer. Aí você vai cicatrizar. Agora, em alguns casos, por exemplo, se a pessoa romper a medula espinhal, infelizmente, os neurônios que ficaram restantes não vão sofrer mitose, e aí a pessoa vai ter uma paralisia permanente. Tá? Agora, essa imunossupressão está sob controle genético. Tá? Existe uma série de genes cuja ele é controlar a divisão celular. Quando esses genes são alterados, isso pode levar ao câncer, tá certo? O que acontece? Nós sabemos que existe uma alta relação entre mutagenicidade e carcinogenicidade. O que é mutagenicidade? É causar mutação, tá certo? Carcinogenicidade vem de carcinoma, vem de câncer, tá certo? Em outras coisas, a maioria dos agentes causam mutação, que altera o nosso DNA, eles também são cancerígenos. Por quê? Eles podem alterar aqueles genes cuja função é controlar a divisão celular. E se esses genes alterados, isso leva ao câncer, tá? Porque a célula agora passa a propagar de maneira descontrolada. Por exemplo, tá? Luz, o sol, tá certo? Por que o sol causa câncer de pele? Luz, você até trabalha com isso, Luiz, com esse paciente, né, lá, o pessoal da região da Serrana do tem câncer de pele. Porque a ultravioleta que tem no sol, ela altera, e alterar o DNA, ela pode alterar aqueles genes cuja função é controlar a divisão celular. Isso pode levar ao câncer. E por que as pessoas mais claras têm mais câncer de pele do que as pessoas de pele mais escura? Porque elas têm menos melanina. A melanina é como se fosse um capacete. Ela fica ao redor do núcleo e protege da radiação ultravioleta. Então, pessoas escuras tendem a ter câncer de pele, porque elas têm uma proteção maior. Tanto é que a pessoa de pele escura, né, ela desenvolveu, né, durante a evolução, naquelas regiões tropicais. Já as pessoas de pele clara desenvolveram, né, a tinea clara, onde havia menos insolação. Então, quer dizer, o processo ele é muito complexo, tá certo? Então, você tem todo um controle. Para, por exemplo, como é que uma célula tronco vai virar uma célula muscular, tá certo? Ela vai ativar alguns genes, por exemplo, o gene da miosina, que só ocorre no músculo, entendeu? Está ativo. Então, para aquela célula tronco virar uma célula, ela vai ativar aqueles genes que levam a célula a ser muscular. Aqueles genes cujas proteínas correm na célula muscular. E, por exemplo, um gene cuja proteína só ocorre lá numa célula cerebral, vai estar desligado. Então, essa diferenciação ocorre como? Ligando e desligando genes. Tá? Esse é um processo muito complexo. Ô Daniel, magnífica a sua resposta. Eu só queria complementar um pouquinho, que eu entendi um pouquinho o viés aí que o Silvio deu. Veja bem, não vou colocar todas, mas a grande maioria das nossas expressões, né, o que nós estamos expressando hoje no corpo, com raras exceções, são provenientes do nosso compromisso reencarnatório, nosso MOB, Modelo Organizacional Biológico. Quando nós estamos lá no mundo para reencarnar, no mundo, né, espiritual para reencarnar, nós temos um modelo, que é o nosso perispírito. O nosso perispírito, eu vou escolher uma mãe e um pai que me proporcione ter um corpo para expressar tudo aquilo que eu preciso nesta encarnação para acordar a minha beleza. Então, quer dizer, neste meu compromisso reencarnatório, eu escolhi uma mãe e um pai que me permitiu o quê? De repente, ter um câncer de pulmão, ter uma esquizofrenia, mas vamos citar só uma coisinha. Um câncer de próstata aos 70 anos de idade ou aos 50 anos de idade. Então, eu venho nessa minha encarnação com a informação no meu perispírito, tá? E que o meu corpo tem a informação epigenética e genética para ter aquela situação. Mas ali é um compromisso, é um modelo organizacional que eu vou seguir na lei do olho por olho, dente por dente.
Vai ter que acontecer porque eu tenho que ressarcir essas energias. Só que nós temos a lei do amor, que é as suas ações, o seu caminho, ele pode o quê? Suspender esse câncer, ele pode atenuar, ele pode anteceder, ele pode prolongar esse início. Então, o caminho aí pode ser, vamos supor, uma grande decepção que você tenha, ou uma ação negativa que você faça nessa encarnação, baixe o seu padrão, né, imunológico, o seu sistema vai lá e enxerga aquela célula, aquela informação para o câncer surgir e você metila ou desmetila, ou a estona se desenrola aí, né? A desmetilação aí, e acontece o quê? A informação para o câncer aparecer acontece. Então, isso tudo é na dependência do seu caminho. Nós estamos aqui, por isso que a gente sempre está estudando, falando que nós somos responsáveis pelas nossas expressões. O nosso corpo, ele acorda para determinadas coisas conforme o nosso caminho, conforme as nossas ações, né? E o Daniel explicou muito bem a parte quando ela ocorre no nosso corpo, mas a nossa mente é que proporciona que essa ciência aconteça. Ok? Eu não sei, é só uma forma de complementar, sabe, Daniel? Para a pessoa já começar a fazer um link que na semana que vem nós vamos falar. Nós vamos entender como que um gêmeo, né, duas pessoas com o mesmo código genético expressam no corpo situações diferentes. Como isso é possível? Se eu tenho o mesmo código genético, eu sou igual ao meu irmão, e o meu irmão, eu desenvolvo um câncer e o meu irmão não desenvolve. Como? O que está errado aí? Tem alguma coisa errada. O nosso corpo é igual. O nosso corpo é igual. Mas a mente que comanda não é. Não é. O espírito é diferente. Uma correçãozinha, tá? Uhum. Para genes não cogenéticos, tá certo? Porque o cogenético é uma tabelinha, tá certo? O cogenético ele é universal, tá certo? Todos nós temos o mesmo código genético. O que nos difere não é o código genético, mas os nossos genes, tá certo? Só usa o termo código genético. O que é o código genético? É uma tabela que tem lá uns 64 códigos. É como se, por exemplo, sabe, se o português fosse o nosso código. Agora, então vai ter uma redação diferente, não vai? Então, o que difere um indivíduo do outro não é o código genético, mas os genes. Tá? Os genes que estão nessa sua informação, né? No seu, isso, tá certo. No seu então, genoma. O código genético é apenas uma tabelinha, tá certo? Que vai relacionar cada códon ao seu aminoácido, entendeu? Então, meu código genético é igual ao do gato, que é igual ao da bactéria, que é igual ao do peixe, tá certo? O que me difere da bactéria, do gato e do peixe? Ou, né, do meu? Não é o código, mas os genes, tá? Isso aí, já. Isso aí. Obrigado, Daniel. Você expressou. Isso aí. Mas, gente, nós temos mais uma pergunta. Quem quiser fazer a última pergunta. O Paulo Henrique está perguntando aqui no chat, pode repetir o nome do estudo sobre a formação da proteína? Tá. Hoje a gente vai falar que é o proteoma, tá certo? Porque o genoma é o nosso genes, entendeu? Então, existe todo hoje um estudo como que essa proteína é formada. Então, o proteoma hoje procura estudar isso. Né? Tem toda a parte da biologia celular da genética, né? Que chama de síntese proteica, tá? Você pode até estudar isso. Você pode pegar um capítulo e estudar sobre síntese proteica. Ou chama de tradução, né? Que é aquela tradução. Através do RNA mensageiro, você formar a proteína. Então, existem, né? Os livros de biologia. É até muito extenso. Tem que entender, tá? Nosso tempo é muito escasso. Você tem capítulos inteiros sobre a síntese. E ela é muito complexa. E hoje estão... Não, mas então, olha só, aproveitando... Pode falar. Aproveitando que você acabou de falar sobre o código genético seu mesmo, como existem diferentes expressões, splicing alternativo e proteoma, que eu estava perguntando, pode ser bem vasto,
o mesmo gene em diferentes espécies, porque o citoplasma é diferente, porque tem vários mecanismos diferentes a mais na célula, acaba que, então, é a mesma coisa, mesmo código? O que acontece é o seguinte, tem até os transgênicos. Sim, por exemplo, eu posso pegar um gene da bactéria e colocar numa célula humana. Você tem até os transgênicos. Hoje eu produzo insulina humana em bactéria. Eu extraio o gene da bactéria humana e coloco em bactérias e elas produzem insulina humana, entendeu? Porque o código genético é o mesmo, tá certo? Então, hoje é possível você expressar um gene de uma planta num outro animal e vice-versa. Você tem até os transgênicos, tá? Por exemplo, você tem uma soja que ela é Roundup. O que é Roundup? Roundup é um produto químico que mata a planta daninha, sabe? A planta daninha é aquela planta que a soja compete com ela, tá certo? Então, o que acontecia? Não havia nenhuma espécie de soja que era resistente a esse Roundup. Chegou uma empresa, a Monsanto, o que ela fez? Ela conseguiu, de uma bactéria que tinha no solo, viu que essa bactéria era capaz de destruir esse Roundup. Pegou esse gene e colocou na soja. E ele passa a produzir a mesma proteína que tem na bactéria. Tá certo? Quer dizer, o código é o mesmo. Então, o mesmo gene que corria na bactéria, ele foi colocado na planta e ela produz a mesma proteína, entendeu? Não, então, mas você por pode isso fazer mesmo. isso. Aliás, é por isso mesmo, muito da crítica do transgenia é que o mesmo código não necessariamente dá o mesmo efeito, mesmo por causa do que eu acabei de falar, daquele negócio da proteoma. Pode ser que, por causa de certas condições do organismo ou do ambiente, o mesmo código dê um efeito diferente, não? O que eles fazem? Eles testam isso, tá certo? Tá? Até para você expressar o gene, o que eles fazem hoje, tá? O transgênico. Eles têm que montar esse gene, entendeu? Então, esse gene de maneira que ele é eficiente no hospedeiro, tá? Por exemplo, eles colocam nele um promotor de um vírus, o promotor é um pedaço do gene, que faz com que ele seja transcrito, tá? E o promotor viral, ele é muito mais forte que o promotor da planta. Então, eles pegam do vírus e juntam com esse gene, entendeu? Aí tem todo um teste que eles fazem. Por exemplo, tá? Isso é uma coisa meio assim, um tio imagina um tio de espingarda, tá certo? No escuro, tá joia? Pode transformar a célula ou não, entendeu? O que eles fazem? Eles colocam um marcador naquilo que eles querem, tá? Existe um antibiótico, sabe? Que acontece? Que esse antibiótico, ele mata a planta também. Então, eles colocam junto com aquele gene de interesse, um gene de resistência àquele antibiótico. Então, eles colocam no meio de cultura para ser ali aquele antibiótico. Se ela for transgênica, ela vai crescer. Se ela não for, não vai crescer. Então, Paulo, né? Eles fazem os testes, tá certo? Entendeu? Isso tem tido sucesso, tá? Então, você tem vários casos de sucesso, entendeu? De que a planta vai começar de maneira sucesso aquele gene que eles querem que expresse. Porque tem toda uma coisa do controle de engenharia genética, tem toda... É uma coisa, não é assim tão simples, você pegar, tem toda uma complexidade. Então, eles têm sucesso nisso. É claro que tem algumas pessoas que são reticentes ao transgênico, né? Que é uma coisa artificial e tudo. Entendeu? Agora, vai fazer mal ou não? Quando você come o transgênico, o que acontece? Você vai digerir aquele material, tá certo? Você vai comer um DNA estranho. Quando você almoça, você está ingerindo DNA estranho, tá certo? Você comeu hoje, você comeu DNA do arroz, o DNA do feijão. Se tinha alguma bactéria, comeu DNA daquela bactéria, isso não vai te fazer mal, tá certo? Então, assim, pessoa acha que o transgênico vai fazer mal e está ingerindo um gene estranho. Até hoje, sabe, nada foi comprovado disso. Né? Então, assim, tem algumas críticas ao transgênico, né? Igual, por exemplo, eu dou aula ao pessoal da agroecologia, eles são contra o transgênico, né? Questão também um pouco ideológica, que veio de multinacional, mas você consegue, tá certo, fazer com que ela apareça aquele gene estranho, tá? Nós temos vários casos de transgenia de sucesso hoje. Você pega e ela expressa a mesma proteína, tá? Porque o código genético é o mesmo. Você pode ter algum efeito lá entre a transcrição, não é isso? Não. Mas eles fazem, por exemplo, o que eles fazem no caso da insulina humana, tá? A insulina humana, tá certo? Quando ela é feita, ela é a pró-insulina, tá certo? Tem 3 cadeias A, B e C, tá?
E lá no complexo de Golgi, que tem lá no nossa célula, vai ter uma hemólise. A cadeia ela é eliminada. Fica só a cadeia A e B, tá certo? O que eles fizeram lá no caderno, tá joia? Pegar esse pedacinho daquele gênero, tá certo? Então, pegar só um pedacinho, vai produzir só a cadeia A e só a B. O pedacinho que tem a cadeia C, eles extraíram do gênero, entendeu? Então, para a bactéria, só faz a cadeia A e B, junta as duas e forma a insulina ativa, entendeu? No nosso corpo, tinha que ter uma proteólise, tá certo? Só que a bactéria não tem o complexo de Golgi, igual nós temos, tá joia? O que eles fizeram, então? Então, engenharia genética. Como na bactéria não vai ter essa proteólise, a cadeia C que não é formada e ela é retirada, na bactéria não tem, entendeu? Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu acredito que todos aqui aproveitaram, né, a sua palavra, o seu carinho. É uma coisa difícil, né, para nós que queremos o saber, né, termos pessoas como você, que vem aqui e doa esse tempo seu, esse conhecimento, essa vontade de falar, né? O nosso muito obrigado, viu, Daniel? E que você possa, né, estar conosco mais vezes, né? Um grande abraço, meu irmão. Gente, semana que vem, então, quem tiver interesse, faz o seguinte, ó, tem esse site aqui, ó, linklist.bio/GE online. Nesse site aqui, ó, tudo que está acontecendo no GE, seja o estudo, seja a assistência, tudo, eu coloco aqui. E essa reunião de hoje foi gravada e ela vai ser postada no canal da AMES, que é esse canal aqui, ó, youtube.com/AMES, com 3 Es. Digita aqui, ó, ou procura AMES com 3 Es, que você vai encontrar esse canal, e aí você vai clicar na abinha vídeos, e aí você vai ver o vídeo recente aqui nesse canto esquerdo aqui, ó, são os vídeos mais recentes. Aí você vai ver o nosso de hoje. Daqui a uns 3 a 4 dias eu vou postar aqui no canal, tá? Ou playlists aqui do GE, ó, clica em playlists e vai procurar a playlist referente ao GE. Aqui, ó, estudo continuado do GE. Clica aqui, já tem 8 aqui dentro, do primeiro semestre. A nossa de hoje é a 9ª. E aí é só clicar ali para assistir, ok? E semana que vem nós vamos falar o mesmo tema que nós falamos na jornada. É evolução e reencarnação, tá bom? Daniel, muito obrigado. Fiquem com Deus. Foi um prazer, tá? Foi um prazer falar com vocês. Ô, Carol, muito obrigado pela assistência, viu, Carol? Deus te abençoe. Carol, muito obrigado pela assistência, Carol. De nada, Daniel. E a próxima vai ser mais suave. A gente vai afinar mais algumas coisinhas para você ficar melhor ainda. Mas já está de parabéns, já conseguiu muita coisa. Obrigado. Você conseguiu, você fez no tempo bonito. Eu gostei de ver. Tá semana que vem, se Deus quiser. Ei, Mineira. Boa noite, Tchau, pessoal. gente? Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.